Olá, pessoal. Estamos iniciando a sétima sessão desse nosso seminário histórico empresarial. O que levou empresas renomadas e financeiramente estáveis, sucumbirem ao longo do tempo, né? Eu creio que essa é uma pergunta, uma curiosidade de todos, né? Saber o apogeu dessas empresas e o declínio, o que propiciou esse declínio, o que propiciou, de repente, o que levou uma empresa do porte de uma Kodak, de uma loja de departamento Mapping, que é muito conhecida aqui em São Paulo, uma Polaroid, uma Fujifilm, a IBM quase passou por momentos difíceis, né? BlackBerry, ou seja, inúmeras empresas grandes, multinacionais, e que praticamente a grande maioria já não existem mais. É o caso, por exemplo, de uma Olivetti da máquina de escrever, né? A Olivetti mundialmente conhecida. Bom, mas nós estamos aqui para falar sobre mais uma dessas empresas, né? É lógico que essa empresa ainda existe, tá? Porém, logicamente não com a representabilidade que ela já teve no passado. É o caso da Nokia, né? E é bastante interessante quando a gente ouve falar dessas empresas, que até pouco tempo atrás era muito comum para nós, de repente falar, nossa, aquela empresa sumiu, né? Então, isso é um ponto importante. É que nem ainda existe, né? Mas existem algumas marcas que eram muito conhecidas e simplesmente sumiu. Hitachi, por exemplo, né? Philips, né? Existem ainda? Existe, lógico que existe, mas praticamente dentro do nosso mercado elas reduziram bastante. Mas primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Maurício Moura, sou bacharel em História. É, eu sou autor de 3 livros. Esses 3 livros, logicamente, mais vinculado à minha vida profissional, né? Eu comecei a fazer história basicamente já com uma idade já mais avançada, né? Foi fazer um curso que eu entendi que era para mim e não para o mercado, né? Era para mim, era um prazer que eu tenho, né? E logicamente eu aproveitei esse da melhor maneira possível e eu recomendo até quem tiver alguns senhores aí que gostaria de fazer algum curso, que sempre sonhou, faça o curso que você quer, porque é muito gratificante. Eu ainda pretendo continuar fazendo outros cursos e pós-graduação dentro dessa área, né? Falando de história e assim por diante. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao ponto importante, que é falar sobre a Nokia. Então nós estamos falando já da sétima empresa. Quem já viu esse seminário, as sessões anteriores, né, eu considero como se fosse uma aula, né? Cada sessão é uma aula, falando um pouco sobre a empresa. Logicamente, quando a gente falando sobre a empresa, nós estamos falando desde quando ela começou, quando ela introduziu um produto ou alguma coisa que chamou a atenção do mundo, e depois ela esqueceu de enxergar o que o mercado está dizendo. Porque o mercado vai ditando regras e nós não podemos ficar na mesmice, que é o caso da Olivetti, né? Ela ficou batendo na tecla da máquina de escrever, colocando, aperfeiçoando um produto que estava fadado à morte. Por mais que tinha máquina de escrever elétrica, até eletrônica, né? Já tinha máquina de escrever eletrônica, mas o computador pessoal, ele veio e matou esse novo procedimento, esse novo processo. E a mesma coisa quando você fala da Polaroid. Quando veio a fotografia digital, que veio para o celular, aquela coisa toda, matou. Então, isso tudo é o progresso. O progresso, ele é muito bom para nós consumidores, mas as empresas que não buscarem uma
um acompanhamento do que o mercado está dizendo, quais são as regras do mercado, fatalmente ele vai fechar as suas portas. E olha que nós estamos falando de empresas que até pouco tempo atrás você tinha no mundo, sei lá, 30 mil funcionários, 10 mil funcionários, é muita gente que ficou sem emprego. Tá? Mas vamos lá, não é o caso da Nokia. A Nokia ainda existe, simplesmente ela não está mais no segmento de telefonia. Mas vamos lá. Provavelmente, né, você já ouviu falar da Nokia por causa dos celulares indestrutíveis. Isso é uma coisa importante. Os celulares, eles ganharam muita repercussão, muita força, justamente por ter uns celulares resistentes, né? Muitas vezes caíam no chão bom, e não quebrava, essa era uma coisa. Então você tinha um celular todo malhado e ele estava lá funcionando, né? E essa marca por trás de quase toda, aí também pela marca do Windows Phone, porque teve um período que eles fizeram parceria com a Microsoft. Isso nós vamos falar um pouco mais adiante. Mas a empresa finlandesa tem uma história bem rica e antiga do que muita gente possa imaginar. Porque normalmente quando você fala de telefonia, nós estamos falando do que, principalmente quando você fala de telefonia celular, né? Nós estamos falando coisa dos anos 90 para cá, né? Do século passado, dos anos 90 e tal para cá. Então, é uma coisa mais recente. Então, a gente imagina quando você vê uma empresa dessa que você fala, essa empresa é de 1000 e não sei quanto, 1800 e não sei o quê, o pessoal até assusta, né? A marca começou praticamente sem relação com o que a consagrou. Teve o seu auge no início da era dos celulares, lógico, né? Mas fez também parte dos planos da Microsoft, mas esses aí não deram certo. Depois nós vamos ver que eles ficaram em torno de 18 meses só, né? Nessa parceria aí. No meio de tudo isso, quase foi à falência em mais de um momento, mas conseguiu superar as adversidades, né? E continuar sobrevivendo. É uma história cheia de sucesso, quedas, reviravolta, curiosidade, como todo fã de tecnologia aprecia e adora conhecer, né? Mas vamos lá, vamos fazer a história aqui dele, né? Falar do desenvolvimento dessa empresa. Um dos pontos importantes é a questão de, quando se fala de Nokia, a gente pensa em celular, mas ela nasceu inicialmente como uma fábrica de papel. Isso mesmo, uma fábrica de papel. Então, quando nós estamos acostumados a ouvir nos meios eletrônicos, o Nokia, ela começou a desenvolver suas atividades completamente diferentes. A história da Nokia começou oficialmente em 1865, isso mesmo. 1865, quando o engenheiro Frederick Idestam resolveu iniciar uma fábrica de papel no sudoeste da Finlândia. A companhia era responsável por procedimentos como transformar lascas de madeira em tábua e posteriormente em folha. Não sei se muitos de vocês ainda não entrou numa madeireira. Muitas vezes quando você faz determinados produtos, você utiliza um processo de juntar as madeiras, né? Até para poder fazer tábuas compridas, né? Você faz vários cortes, tira os gominhos, aqueles gomos que tem nas madeiras, você serra, depois você tem um processo que chama fingers, que é grudar. Você já deve ter visto em várias madeiras, e aí eles lixam, nem aparece, né? Isso daí. Então, ele já desde aquela época, ele já fazia os fingers dessas madeiras e, logicamente, e também utilizava para fazer o papel. Então, ele tinha essas duas, a madeira e o papel. Um tempo depois, Idestam decidiu inaugurar a segunda unidade no mesmo país, tá? Perto do rio Nokianvirta, na cidade de Nokia. Talvez o Nokia da cidade é que deu origem ao nome, né? Então, como diz aqui, a região serviu de inspiração para balizar a companhia, que não parou de crescer. Olha só, uma empresa de 65, né? E que estava a todo vapor. O engenheiro logo se juntou ao colega e empresário Léo Michelin para transformar um pequeno empreendimento em uma grande companhia da área, inclusive recebendo participação de acionistas, tá?
Com a aposentadoria de Idestan em 96, ou seja, nós estamos falando praticamente 30 anos depois, né? Michelin colocou em prática as ideias que o fundador não aprovava. Ou seja, o fundador ele estava muito focado na madeira, ele estava muito focado no papel, e já o Michelin ele já queria inovar e ele conseguiu, logicamente, depois que ele assumiu como CEO, né? Começou aos poucos a adentrar no mercado de fornecimento de energia elétrica e pegar o gosto pelo mercado. Porém, uma reviravolta quase enterrou esse sonho. A companhia ficou próxima da falência por conta da Primeira Grande Guerra Mundial. Nós estamos falando, a Primeira Guerra Mundial, ela iniciou em 1914 e foi até 1918. Nós estamos falando aí de 4 anos, né? Então, essa foi a Primeira Guerra Mundial. E, logicamente, lá na Europa, muitos países ficaram em situação bastante difíceis, né? A salvação dela veio por uma aquisição de uma fábrica de produto de borracha, que é a Affinity Rubber Works, que utilizava o serviço dos geradores da Nokia. Como ela tinha os geradores da Nokia, ela acabou comprando a Nokia para dar continuidade ao seu processo. Esses daqui, que é o Idestan e o Michelin, respectivamente, são os primeiros pais da Nokia, os fundadores. Logicamente, todo esse processo da telefonia já não foi na mão deles, né? Até porque veio praticamente um século e pouco depois da morte deles, né? Bom, depois deles terem iniciado. Em 1922, eles já não estavam mais aí, já era a Affinity Rubber, comprou uma outra empresa que seria a Affinity Cable Works, que era uma fabricante especializada de cabos e produtos eletrônicos, que seria a grande base dos futuros empreendimentos da Nokia. Foi nesse momento que entrou em cena o terceiro grande homem dos primórdios da marca, Edward Pollon. Ele foi o fundador da Affinity Rubber Works e assumiu como gestor conjunto dela, da Cable Works e das fábricas originais, as de papel e assim por diante. A Nokia só virou uma gigante mesmo no mercado em 1967, com a fusão dessas três áreas aí. Então você vê, uma empresa que nasceu em 1865, praticamente 100 anos depois, aí sim ela teve um tamanho robusto, né? E a partir daí é que ela começou-se a entrar realmente na tecnologia, tá? Então, a grande questão é, essa tecnologia vai dar certo, né? Então, o primeiro dispositivo eletrônico lançado pela Nokia ainda não foi a telefonia. Em 62, ela passou a fabricar um analisador de pulso para ser usado nas usinas nucleares, que é a última foto que vocês estão vendo aí, que é o capacitores, né? Vieram os capacitores, vieram a central telefônica, que é a segunda foto, os equipamentos militares de comunicação, que é a primeira foto que vocês estão vendo ali, e a transmissão de alguns desses produtos jurássicos dessa galeria toda, tá? Lógico, a gente fala jurássico aqui, mas se nós olharmos na década de 60, isso era a cereja do bolo, era a alta tecnologia da época. Foi só na segunda metade dos anos 90 que a Nokia deixou a Finlândia e a Europa para ganhar o mundo com um aparelho cheio de potencial. Mas nem por isso o setor é menos importante. A área de produção dos itens não é exatamente destinada ao consumidor e a preocupação também foi a solução de infraestrutura que permanece na Nokia até os dias atuais. Então, esse é um ponto importante, lógico, você tem que não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas você tem que ter alguma coisa que te garanta, né? E você vai tateando outros mercados, né? Que foi o caso aqui. Bom, eles souberam aproveitar bem a era ouro dos celulares, né? Em 1984, a Nokia comprou uma fabricante finlandesa chamada Salora Oy,
e transformou a parceira na parceria em Nokia Mobira Oi. E foi sobre essa marca que nasceram alguns dos pioneiros do telefone que podiam ser transportados por aí, como o Mobira Talkman e o Mobira Cityman 900 e o Mobira Senator. Este último, um telefone para ser usado dentro de carro, tornando-se um símbolo de status para executivos, ricaços, né, e empresários. Então, quando você vê, até nos filmes da década de 80, que dentro do carro, aquelas limusines, pegavam o telefone, que era um tijolão, né, era o status, né? Normalmente você tinha isso num carro de luxo, alguma coisa que o vale, né? Logicamente, ela ganhou peso quando o líder soviético Mikhail Gorbachev aumentou ainda mais essa popularidade utilizando. Então foi tirada uma foto no qual ele estava conversando com alguém do outro lado, logicamente devia estar um outro aparelho desse aqui, e ele conversando com alguém, foi tirada essa foto e aí mostrou, porque o Gorbachev, ele foi, na realidade, a pessoa muito importante no processo para a derrubada do Muro de Berlim, né? Ele foi um dos últimos representantes da linha dura e foi ele que fez essa mudança toda. Logicamente, nesse período aí, a União Soviética ela vinha passando por uma crise financeira muito grande. Eles sustentavam Cuba, né? E aí eles pararam de mandar dinheiro para Cuba. Então, é mais ou menos por aí. Bom, mas vamos focar nesse aqui. Aquele negócio, já deu para perceber, você começa a puxar um assunto por uma linha e as coisas vão se abrindo, né? São várias, são muita história, né? E a gente adora tudo isso. Bom, então com essa foto aí, logicamente, deu um peso muito grande para esse produto e, consequentemente, para a Nokia. Tá? Bom, vendo o potencial do eletrônico, a Nokia continuou ligada à produção, não só do hardware, mas também das tecnologias de transmissão. Ela foi uma das marcas mais atuantes no desenvolvimento da Global System Mobile Communication, ou seja, a GSM. Que nós estamos, a GSM é o que nós utilizamos até os dias atuais, é muito forte, é o processo, né? Desde a sua segunda geração, inclusive sendo responsável pela primeira chamada comercial nesse formato. O primeiro celular GSM da empresa e o primeiro produzido comercialmente em massa da categoria foi o Nokia 1001, que já adotava o famoso formato tijolão. Esse foi o início do lançamento das famílias de celulares da fabricante, que utilizou inicialmente o formato numérico das linhas 2000 e 9000, passando ainda pelas letras C, E, N, X, né? Então, para a gente ter uma visão de alguns produtos dessa empresa e que ficaram para a história, né? Então, quando você vê aqui, vamos falar aqui, vamos mostrar alguns. Então, conheça ou relembre alguns dos aparelhos lançados pela Nokia a partir da década de 90, né, dos anos 1990, antes da aquisição da Microsoft, quando a finlandesa se tornou líder do mercado e permaneceu no topo do pódio por mais de uma década. Tá? Então vocês estão vendo agora o modelo 8110 de 96, o celular de Matrix. Tinha o filme Matrix, se bem que é um filme que até hoje passa, né? Todo mundo conhece, logicamente, quando eles estão falando no celular, esse é o telefone da época, para você ver que era a grande sensação, era o futuro, né? E também tinha, no mesmo ano, seria uma espécie de um tablet que você digitava para você fazer os e-mails, você mandava comunicação para as pessoas, né, em THN, sei lá, essas letrinhas aí. Bom, o Nokia N90, já em 2005, você já começou com as câmeras laterais, você já conseguia tirar uma fotografia, isso é bastante interessante, né? E tinha esses modelos, que é o modelo flip, né? Que você tem a fecha. E você tem o modelo mais tradicional da Nokia,
que era o modelo inquebrável, que é esse modelo que vocês estão vendo aí, o N90, né? Também com câmera e assim por diante. Mas era um modelo mais em conta financeiramente e, ao mesmo tempo, era um modelo que dava, como é que eu posso dizer, ele não quebrava, essa é a questão, ele não quebrava. Então, praticamente, todo mundo tinha, a partir dali, já tinha um telefone, ou seja, já ficou uma coisa mais normal, né? Symbian, ascensão e queda. E não foi só na fabricação de celulares que a empresa se destacou nesse período. Em 98, a Nokia lançou o sistema operacional Symbian para assistentes pessoais. Aquelas agendas eletrônicas que era moda na época. Logo, ele passou também a integrar os celulares e a ser licenciado para rodar os modelos de outras marcas. Então você vê, no fim, ele acabou ganhando royalty com as tecnologias, né? Durante vários anos, antes do Android e do iOS dominasse o mercado, a Symbian reinou solitário em aparelhos da Samsung, da Sony, Ericsson, Motorola e da própria Nokia. A interface de usuários com a maior facilidade de navegação e vários recursos gráficos, hoje bem ultrapassado, mas super avançado e dinâmico para a época, era a principal atrativa do sistema. Porém, uma série de bugs, falhas de segurança e alta fragmentação do mercado por conta de várias versões diferentes existentes levaram a Nokia a perder espaço e a cessar atualizações do software de serviço em 2014. Né? Então, logicamente, tudo isso tem investimento pesado. Olhando agora no período em que ela ficou com a Microsoft, né? No começo de 2001, a Nokia já mostrava sinais de que não conseguiria acompanhar as mudanças no mercado que ela mesma ajudou a construir. A crise envolveu um recall de baterias que causou um enorme prejuízo na moral e nas finanças da marca. Em 2007, a popularização do Android a partir de 2008 e a demissão de 1,7 mil funcionários em 2009, que representavam a companhia ao redor do mundo. Quer dizer, já começou a mostrar sinais de fraqueza, demissões de pessoas, e isso, logicamente, o mercado assimila bastante e as ações ela tende a fazer o quê? A começar a cair. Então, isso ajuda. É que nem um banco. Se você chegar, pode ser qualquer banco, se falar que ele vai falir, se todo mundo for lá no banco agora tirar o dinheiro que tem, primeiro que o banco não vai ter esse dinheiro lá para dar para todo mundo. Então, fatalmente, ele vai fechar. Então, essa é a grande preocupação que essas empresas elas têm que ter, principalmente quem tem ações no mercado, né? Qualquer notícia desfavorável, fatalmente é um prejuízo muito grande. Vejo o exemplo recentemente aí que o WhatsApp ficou fora do ar aí por algumas horas, de um dia para o outro, algumas horas aí. Depois eu li que o da Microsoft, fugiu o nome, esqueci o nome dele agora, ele perdeu simplesmente 8 bi. Perdeu 8 bi. Bom, para ele não fez nem cócega, né? Mas, logicamente, isso daí depois ele recupera. Mas é o tal negócio. Numa empresa de tecnologia desse tipo, que você tem uma concorrência muito grande, você começar a perder valor de ações, você começa realmente a mostrar uma fragilidade que só vem atrapalhar no futuro. A companhia era um homem, nesse caso aí, parado em cima de uma plataforma em chama. Né? Para apagar o incêndio, quem assumiu como CEO foi Stefano Elopi, o primeiro estrangeiro a ocupar o cargo. Antes um executivo da Microsoft, ele ficou famoso por conta de um discurso apocalíptico em que citou que a companhia era um homem parado em cima de uma plataforma em chamas. Bom, em setembro de 2013, quando parecia que a empresa estava novamente destinada a sumir, outro capítulo da história maluca da Nokia começou a ser escrito, né? Para ingressar com força no mercado de smartphone e tentar bater de frente contra Androids e iOS.
A gigante Microsoft comprou a divisão mobile de parceria da finlandesa pelo valor de 17 bilhões. Bom, aí é que começou-se o processo da Nokia com a Microsoft. Então vocês estão vendo aqui nessa foto o Steve Ballmer, na época CEO da Microsoft, e Steve Elop comemoraram a parceria. Logicamente, não foi muito bem para a Microsoft, até porque ela pagou 17 bilhões e depois o negócio não deu muito certo. A companhia, iniciada por Bill Gates, passou a ser dona dos aparelhos, serviços e patente da Mobile Companhia. Foi uma bomba, é verdade, mas muita gente já esperava a negociação. Afinal, a linha Lumia de modelos com o Windows Phone já existia sob um acordo de licenciamento firmado entre os dois antes, né? O que mudou é que a Nokia agora foi absorvida, passando a operar como uma marca dentro de outra, ou seja, a linha do X, Asha, Lumia e assim por diante. Assim como a divisão da Factory Phones passava a ser toda da Microsoft. Até o CEO da Nokia na época, Steve Elop, assumiu o cargo de administrativo da Microsoft. Então vocês estão vendo aqui alguns dos produtos dessa união, dessa parceria, né? Então você tem os modelos Lumia 925, 920, e assim por diante. Mas o fim da parceria parecia inevitável. A relação estava desgastada por baixo desempenho do mercado. O nome da finlandesa começou a ser removido dos aparelhos para deixar somente Lumia. E a própria Microsoft abandonou a produção dos modelos do Windows Phone. Agora, o Windows 10 Mobile. Tá? E o que aconteceu com a Nokia original, né? A primeira lá? O que sobrou da empresa após a aquisição da Microsoft ficou impedida de comercializar dispositivos móveis sob o nome Nokia por 2 anos, mas manteve alguns negócios. A empresa de redes de infraestrutura Nokia Network continuou a operar e fazer grandes parcerias, enquanto a Nokia Tecnologia nunca parou de desenvolver novos produtos. Então, vocês estão vendo aqui a câmera uso. A câmera uso para a realidade virtual e o tablet Android Nokia 1 são só algumas das criações. Ela também manteve a patente do toque do celular do Nokia. Lembra que nós estávamos falando de você clicar, ou seja, é o Bluetooth, né? Bluetooth, aí eu estou ficando doido. Que você provavelmente já ouviu por aí, em alguns lugares, e que está presente no novo 3310. Bom, esses elementos são muito importantes. Vamos ver nos capítulos a seguir, né? O retorno triunfal. Em 18 de maio de 2016, a Microsoft vendeu a divisão da Factory Phone da Nokia para a HIF Mobile Limited, uma subsidiária do fabricante tailandesa, né? Tailandesa, é a Foxconn, pelo equivalente a $1 bilhão. Vocês lembram que eles pagaram 17 bilhões de dólares e venderam por R$1 bilhão. Né? Até aí, nenhuma grande expectativa estava formada, certo? Bom, é o que nós vamos ver. Só que essa parceria da RIF na aquisição e também desconhecida HMD Global, né? Uma empresa finlandesa formada por ex-funcionários da equipe da pesquisa e do desenvolvimento da Nokia Tecnologia. Ou seja, o pessoal se juntou, montou-se essa empresa, eles tinham conhecimento de todas as tecnologias, até o presente momento, continuaram desenvolvendo todos esses processos, e aí, logicamente, fez com que eles tivessem algumas inovações e, em cima disso, poder trabalhar em cima. E eles agora são também os novos donos da licença para lançar aparelhos sobre a marca Nokia. Agora já pode usar, porque eles fizeram a parceria com essa empresa, finlandesa, né? Então, com a cadeia de produção gigantesca à disposição, fica muito mais fácil. Em outras palavras, a boa e velha Nokia voltou para casa, ou seja, vamos recomeçar todo o processo. Em algum momento as coisas não deram certo, mas agora
A gente sabe aonde que nós erramos. A boa e velha Nokia voltou para casa. Os primeiros frutos dessa parceria entre Foxconn e HMD já começaram. O primeiro passo é o lançamento de uma nova linha de smartphone, agora com Android. O aparelho de estreia, o Nokia 6, foi um sucesso de venda na China e deve repetir os números ao redor do mundo. Junto com ele chegaram o Nokia 3 e o Nokia 5, apresentados durante o MWC de 2017. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que tem algumas empresas que não conseguiram ir para frente, outras deram uma guinada. Quando a gente olha a Nokia, que ela está dando uma guinada, ou seja, ela vendeu parte dela para uma empresa, que foi o caso da Microsoft, depois ela vendeu para uma empresa tailandesa, que depois voltou, fez uma parceria com uma empresa finlandesa, que é a origem da Nokia, de empresa essa de ex-funcionário, que na realidade essa fusão e agora podendo utilizar a marca, logicamente ela tem uma tendência muito forte das coisas realmente se dar bem. Tá? Bom, pessoal, vimos aqui mais uma empresa. Esse material tivemos como referência o consumidormoderno.com, Cliente Curiosidade, Universo, as empresas e negócios de Gilson Camata, também material do Nilson Kleiner, material esse bastante utilizado nessa apresentação que eu estou passando para vocês. E nos vemos nas próximas sessões. Eu tenho certeza que vai ser bastante intrigante, bastante gostoso a gente saber de mais empresas. Tem muito mais empresas e nós vamos falar gradativamente de cada uma delas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.